Ok. Oi, gente, voltamos, né? A gente está quase no finalzinho, né, da interpretação do texto, né? E a gente já viu a tradução na aula passada. Agora nós vamos passar para o vocabulário, né? Então vamos dar prosseguimento. Let's see the vocabulary. Vocabulary. Primeira palavra, allow, permitir, autorizar. Essa palavra eu estou repetindo sempre nos textos, né? Estou chamando a atenção para vocês essa palavra. Almost, quase, incompleto. Although, embora, apesar de. Always, sempre, frequentemente. Essas primeiras 4 palavras, gente, são palavras que você precisa realmente gravar. São palavras básicas, são conectivos, que você precisa saber, porque você sempre vai encontrá-los na sua frente na compreensão de textos da língua inglesa. Continuando. Ballot, voto, decidir por votação. Branch, organização, filial. Cast, lançar, projetar. Como eu já falei para você, né, na aula passada, cast ballots é o ato de votar. Duty, dever, obrigação. Electorate, eleitorado. Fingerprint, impressão digital. Height, altura, auge, altura. Illiterate, analfabeto. Law, pode ser lei ou direito. Mean, é o verbo significar, ou pode significar também mal, né, que é o contrário de bom. Multi-member, plurinominal. Only, outra palavra básica para você gravar, apenas, somente. Party, pode ser partido, que é o caso, né, do nosso texto, está significando partido, mas também pode significar festa. Resign, resignar, desistir. Vimos essa palavra em uma questão. Round, rodada, volta. Runoff, segundo turno de uma eleição. 17, 17. Since, desde que, já que. Single, simples, solteiro. 16, 16. 12, assim, portanto. Turnout, comparecimento às urnas. Void, nulo, inválido. E write-in, votar em nomes que não estão registrados como candidatos. Yet, já, ainda. Viu aí, né? Eu coloquei para vocês, eu fiz um mix dos conectivos básicos, que estão sempre, constantemente caindo nos textos de língua inglesa. E fiz um mix também com as palavras que fazem parte da terminologia, que são aqueles termos voltados para o texto da área que nós estamos vendo, né? Que foi a prova aplicada para a Câmara dos Deputados, a área do Legislativo. Como sempre fazemos, e que eu acho importantíssimo, estou sempre batendo essa tecla aqui para vocês, nós vamos agora ver o vocabulário de sinônimos, que é inglês, inglês. Sinônimos. Let's see the screen. Olhinho na tela. Allow, sinônimo de let, permit. Almost, nearly, not quite. Although, though, while, dependendo do contexto. Always, for all time, forever. Ballot, ticket, vote. Branch, fork, offshoot. Cast, throw, shed. Duty, obligation, responsibility. Electorate, voters, people. Height, tallness, elevation. Illiterate, non-reader, analphabet. A palavra non-reader, você está vendo, ela está sendo acrescentada de um prefixo, né? Só a palavra reader significa leitor. Non-reader significa a pessoa que não consegue ler ou escrever, ou seja, ao pé da letra significa analfabeto. Continuando. Law, rule, procedure. Mean, denote, intent. Only, just, alone. Parte, gathering, click. Resign, quit, give up. Give up é um verbo frasal, certo? O verbo frasal que é importantíssimo você gravar. Significa desistir. Round, not, circle. Runoff, election, overflow. Since, before now, ago. Single, individual, exclusive. Turnout, assembly, gathering. Void, empty, vacuum. Yet, besides, in addition. Palavras importantíssimas para você gravar. Besides, yet, ok? Bem, gente, então terminamos aí, né, o nosso vocabulário de sinônimos, onde você viu os sinônimos, né, palavras correspondentes, né, na língua inglesa.
E assim nós terminamos a interpretação do texto, certo? Vamos então continuar e agora nós vamos iniciar um novo texto, ainda na mesma área, né? Que foi, inclusive, na mesma prova, né? Para a Câmara dos Deputados, só que é o texto agora de número 7, que nós vimos é o texto de número 6, e esse agora vai ser o texto de número 7, onde depois nós vamos comentar as questões de número 20 e 21. Desta feita, vocês vão observar que o CESP ele usou um formato diferente, né? De questões. Ele deixou espaços no texto, 3 espaços, que ele chamou de A, B e C, certo? E lá nas opções, quando a gente vê as questões, você vai ver que você vai ter que marcar a opção correta da palavra que vai preencher aquele espaço, ok? É importante também você conhecer esse formato, porque se na prova que você for fazer cair esse formato do CESP, você já está habituado a ele, você já conhece, né? Então, você vai ver que quando eu for ler o texto agora, vai ter 3 espaços, né? No primeiro parágrafo vai ter a letra A, que essa letra A ela vai ser substituída por você por uma palavra. No segundo parágrafo vai ter um espaço da letra B, né? Que você também vai substituir por uma palavra. E no terceiro parágrafo vai ter mais um espaço que ele chamou de letra C. Eu não vou colocar a palavra agora, eu vou só ler sem a palavra, porque a gente vai ver no comentário das questões, né? Para você descobrir qual é a palavra que vai encaixar naquele espaço. É um formato diferente, mas não é difícil de entender, né? É fácil de você entender. Você vai ver, ok? Então, vamos lá dar uma olhadinha no texto, né? Let's see the text. O texto, pessoal, diz assim. Congress has always considered to norms of behavior such as courtesy and reciprocity to be critical to collective policy making. These forms of behavior, which as recent years have come to be referred to as comity, have been understood to be both standards of behavior for members and the mutual respect of the two chambers for each other's prerogatives. During debate in the House, committee is to be preserved through the establishment, observance, and the enforcement of standards of decorum. These standards are C. In-house rules related to sections of Jefferson's Manual, the House's precedents and announced policies of the Speaker. The rules of the House also provide the Chair and individual members with a range of mechanisms for enforcing decorum in floor debate. This report examines the standards governing decorum in House debate and discusses the different procedures available for enforcing them. Examples of alleged breaches of decorum during 103rd to 115th Congresses are provided to illustrate the use of these enforcement procedures and the interpretation of decorum standards through the Chair's rulings, admonitions, and responses to parliamentary inquiries. At the beginning of a daily session of the House, the Speaker may appoint a majority party representative to preside in the Speaker's absence as Speaker pro tempore. When the House resolves itself into the Committee of the Whole, the Speaker appoints a majority party representative to preside as chairman during consideration of a particular measure. In this report, the term chair refers to the presiding representative in both the House and the Committee of the Whole. Though this report focuses on House floor debate, the House's rules and precedents for decorum in debate generally apply as well in committees and subcommittees. Então, você viu aí, né, gente, que o texto, né, assim como o texto que a gente viu, o último, né, ele também vem falando de política, certo? Só que aqui, né, já vem falando de assuntos diferentes. O outro a gente viu falou mais de eleição. Aqui já vai falar mais de câmeras, né, já vai falar mais de outros assuntos, né, relacionados com o poder legislativo. E você observou o que eu tinha dito para você,
que existem, né, esses 3 espaços, que está faltando 3 palavras, e que agora, né, no desenrolar das questões, nós vamos descobrir que palavras são essas que se encaixam, né, nesses 3 espaços aí. Ele chamou de A, B e C, certo? Então, a questão que nós vamos ver é a questão de número 20. Let's see the question 20. A questão de número 20 diz assim: Judge if the words or expressions listed in each item below can correctly fill in the corresponding spaces left in text 7. Julgue se as palavras ou expressões constantes em cada item abaixo, corretamente, podem preencher os espaços correspondentes deixados no texto 7. Ok, então vamos ver a questão de número 1. A. Adherence. B. Include. C. Set out. Traduzindo. A. Aderência. B. Incluir. C. Previstos. Estabelecidos. Vamos ver então, né, onde é lá no texto que ele deixou o espaço para a gente ver a primeira, né, que é a A, certo? A letra A. Nós vamos ver de uma por uma, né? Primeiro vamos ver a letra A. Diz assim: Congress has always considered two norms of behavior such as courtesy and reciprocity to be critical to collective policy making. O Congresso tem sempre considerado, aí deixou espaço, né, as normas de comportamento, tais como cortesia e reciprocidade, para serem fundamentais para políticas coletivas de alto nível. Então, vamos analisar a palavra adherence. Ela pode ser colocada no lugar, então, da letra A, né? Será que pode ou não? Será que ela vai dar sentido do texto ou não? Então, eu coloquei para você a definição da palavra adherence. Adherence é aderência, fidelidade, adesão, união. Então, agora vamos ver de novo o parágrafo que a gente viu, né? As 2 linhas lá. E já vamos ver com a palavra lá no lugar, da letra A, ok? Então, fica assim. Congress has always considered adherence to norms of behavior, such as courtesy and reciprocity, to be critical to collective policy making. Traduzindo. O Congresso tem sempre considerado aderência ou adesão às normas de comportamento, tais como cortesia e reciprocidade, para serem fundamentais para políticas coletivas de alto nível. Então, você viu, né, quando a gente substituiu a palavra adherence pela letra A, né, que depois também que você viu a tradução, você viu que o termo agora ele tem sentido, né? Ele está dizendo o quê? Que se as pessoas elas aderirem à cortesia e à reciprocidade, isso vai ser fundamental para que elas possam praticar as políticas coletivas, certo? Então, nós já sabemos que o número 1, que o item de número 1, a letra A, ela está correta. Só que para você marcar o item de número 1 como estando certo ou errado, as 3 palavras vão ter que estar corretas. A letra A, a letra B e a letra C, certo? Já sabemos que a adherence, ok, está certo. Então, agora nós vamos analisar a letra B, que é a palavra include, ok? Vamos ver então lá o parágrafo que vai, vamos ver se vai caber ou não essa palavra. Let's see. These forms of behavior, which in recent years have come to be referred to as comedy, have been understood to be, então aí ficou o espaço, both standards of behavior for members and the mutual respect of the two chambers for each other's prerogatives. During debate in the House, committees to be preserved through the establishment, observance and the enforcement of standards of decorum. Traduzindo, estas formas de comportamento que nos últimos anos têm vindo a ser referidas como civilidade mútua, têm sido entendidas para, aí ficou o espaço, né, letra B, ambos os padrões de comportamento, para os membros e o respeito mútuo entre as duas câmaras para as prerrogativas dos outros. Durante o debate na Câmara, cortesia deve ser preservada através do estabelecimento, observância e o cumprimento das normas de decoro.
Vamos ver então, né, gente, o que é que significa o include, né, que é inclusive um cognato verdadeiro. Vamos especificar aí. Include. Incluir, conter, envolver, incorporar. Agora vamos lá substituir o include no lugar da letra B. These forms of behavior, which in recent years have come to be referred to as committee, have been understood to include both standards of behavior for members and the mutual respect of the two chambers for each other's prerogatives. During debate in the House, committee is to be preserved through the establishment, observance and enforcement of standards of decorum. Traduzindo. Vamos traduzir para ver se deu certo mesmo. Estas formas de comportamento, que nos últimos anos têm vindo a ser referidas como civilidade mútua, têm sido entendidas para incluir ou incorporar ambos os padrões de comportamento para os membros e o respeito mútuo entre as duas câmaras, para as prerrogativas dos outros. Durante o debate na Câmara, cortesia deve ser preservada através do estabelecimento, observância e o cumprimento das normas de decoro. Então, gente, será que deu certo? Realmente, né? A palavra ela também se adequa ao texto, né? Pois a civilidade mútua, ela deve incluir ambos os padrões de comportamento, certo? Incluir. Então, nós vimos que essa letra B também, ela se adequa, né? Então, agora nós já vimos que a letra A deu certo, que a letra B deu certo, agora falta a gente ver a letra C. Se o set out também ele der certo, ele pode ser adequado ao texto, sem mudar a compreensão do texto, então a questão 1, o item 1, ele vai estar correto, certo? Mas para isso a gente precisa analisar o set out, ver se ele está certo também, ok? Isso nós vamos fazer na próxima aula. Agora a gente vai dar uma pausazinha, e quando a gente voltar na próxima aula, daqui a pouco, a gente vai ver então o set out, ok? See you in a minute.